Meus caros, tudo bem? Professor Guilherme Cassi, agora com mais um vídeo, a nossa disciplina de Direito Societário. Nesta oportunidade, eu gostaria de compartilhar com os senhores algumas considerações sobre o aumento do capital social. E aqui, por óbvio, especificamente as sociedades anônimas. Como é do conhecimento de todos, o capital social redunda da subscrição de ações e consequente integralização dos recursos em face da sociedade. A partir deste aporte de capital, a companhia poderá, portanto, desempenhar as suas atividades, investir, comprar maquinário, todos aqueles itens que forem necessários, portanto, à empresa. Com o passar do tempo, no entanto, podemos ter a situação de a companhia exigir mais recursos para o desempenho de suas atividades. Dentre todas as possibilidades disponíveis para a busca de recursos, encontramos, dentre elas, o aumento do capital social. Primeiro de tudo, que quando eu falo de aumento do capital social, menciono logo a emissão de novas ações, de maneira pública ou de maneira privada, novas ações que serão subscritas por um determinado valor e este recurso a ser integralizado irá compor um aumento do capital social, portanto, que terá um valor nominal maior. No entanto, para que exista o aumento do capital social por uma companhia, nós temos um certo procedimento, certos requisitos a serem observados que eu vou compartilhar com os senhores. Primeiro de tudo é que só pode acontecer o aumento do capital social quando, primeiro, pelo menos 3/4 do capital social original já tiver sido integralizado. Então, da primeira composição do capital social, que redunda da subscrição das ações, do preço das ações, 3/4 desse capital social já deve ter sido integralizado. Autoriza-se a companhia, a partir de então, a aumentar, expandir este valor em busca de mais recursos. Por segundo, quando falamos do aumento do capital social, em regra, há necessidade de proceder à alteração do Estatuto Social, na medida em que o Estatuto, por óbvio, ele traz o número das ações que perfazem aquela companhia, bem como o capital social. Deste modo, o órgão societário que terá a aptidão para deliberar acerca do aumento do capital social será a própria Assembleia, que num primeiro momento deliberará acerca da reforma do Estatuto e modificação do item que traz o valor do capital social e o número das ações. Porém, o mesmo Estatuto pode ter a figura do capital autorizado. Capital autorizado é a possibilidade de o próprio Estatuto já estabelecer regras acerca de uma eventual e possível aumento do capital social. Este capital autorizado, portanto, ele traz quantas ações deverão ser emitidas, pode trazer as classes dessas ações, as espécies dessas ações, e também, por vezes, já estabelecer um próprio preço mínimo de negociação. A partir do momento que eu tenho o capital autorizado, o Estatuto pode conferir à própria Assembleia ou ao Conselho de Administração a aptidão de decidir se é conveniente ou não a emissão de novas ações no mercado. Nesse sentido, a partir do momento em que a Assembleia ou o Conselho de Administração deliberam sobre as ações a serem emitidas, na hipótese de capital autorizado, também este órgão societário deliberará acerca do preço de emissão, que então os subscritores terão que integralizar a sociedade. Quando nós temos a emissão de novas ações, é preciso observar o chamado direito de preferência, na medida em que sócios, atuais acionistas da companhia,
terão o direito de preferência de, num prazo não inferior a 30 dias, e isso terá que ser deliberado ou definido pelo próprio estatuto, num prazo não inferior a 30 dias, indicar se querem exigir a preferência para a subscrição de novas ações, sempre num primeiro momento, na proporção das ações já subscritas. Direito de preferência este que pode ser cedido a terceiros e que também, principalmente nas companhias abertas, segundo a Lei 6.404, pode ser limitado em algumas hipóteses. Não obstante, passo seguinte, quando falamos então acerca da emissão de novas ações, nós temos algumas regrinhas a serem seguidas, principalmente no que diz respeito ao preço de emissão. A primeira regra é que, por óbvio, o preço de emissão das ações não pode ser inferior ao valor nominal das ações. Lembrando que o valor nominal é igual ao valor quociente quando definido no estatuto, que servirá assim como um piso no que diz respeito ao preço de emissão de novas ações. Na hipótese de o estatuto não contiver expressamente o valor nominal, aí não haverá piso para a emissão de novas ações. Porém, a segunda regra é que, ainda que exista a emissão de novas ações, não pode existir a diluição injustificada da posição acionária dos sócios. Essa diluição injustificada, ela acontece quando o preço de emissão das ações é inferior ao valor patrimonial da ação. Então, hipoteticamente, se uma sociedade ela tem 10 ações, hipoteticamente 10 ações, um valor patrimonial desta sociedade de R$1 milhão, o valor patrimonial de cada ação é, se não estou errando na conta, R$100 mil, hipoteticamente. Deste modo, se eu fosse emitir novas ações e o valor de cada ação fosse, hipoteticamente, inferior a R$100 mil, eu teria então no todo uma diluição, uma diminuição, posso assim dizer, do preço do valor patrimonial de cada uma das ações resultantes. E essa diminuição, ela é, num primeiro momento, proibida pela Lei 6.404. Quando nós falamos, portanto, desse preço de emissão, eu trouxe duas regras no primeiro momento a serem observadas, no que diz respeito ao valor nominal e no que diz respeito ao valor patrimonial. Quanto ao valor nominal, caso não observada esta regra, quando prevista no Estatuto, estar-se-á diante da nulidade da emissão de novas ações, na medida em que a sua validade depende, então, da observância deste requisito. Por outro lado, quando não observado o valor patrimonial, não há, em tese, prejuízo à emissão de novas ações, as quais serão, portanto, consideradas válidas e produzirão efeitos, principalmente quando da subscrição por novos acionistas. No entanto, o órgão societário, os componentes do órgão societário, seja Assembleia ou Conselho de Administração, que deliberarem pela emissão de ações em valor inferior ao valor patrimonial, poderão ser responsabilizados por aqueles sócios que sejam prejudicados, na medida em que, uma vez que o patrimônio é o mesmo, ou o patrimônio não aumenta proporcionalmente, e esse patrimônio é dividido por um número maior de ações, o meu valor patrimonial diminui, então eu tive um prejuízo patrimonial. Os componentes, portanto, do Conselho de Administração ou da Assembleia que deliberarem e aprovarem este aumento do capital social com a emissão de novas ações poderão ser civilmente responsabilizados. Porém, observe, essa responsabilização somente acontecerá quando essa diluição for injustificada. Injustificada significa que não existe um justo motivo
para a observância de um valor inferior ao valor patrimonial. E dentre as justificativas, ou talvez a principal justificativa, seja por óbvio, a não absorção de ações com um valor igual ou superior ao valor patrimonial. Em outras palavras, como no exemplo que eu comentei, se a sociedade for emitir novas ações com o valor de cada ação de R$100.000, é possível, em uma determinada conjuntura de mercado, que não haja a subscrição de qualquer ação ou da totalidade dessas ações, ao passo em que a finalidade esperada não será, portanto, alcançada. Logo, uma vez que um preço do valor patrimonial talvez estivesse muito alto, justifica-se a deliberação do órgão competente em colocar um preço de emissão inferior ao valor patrimonial. Nesses casos, não haverá, portanto, o dever de indenizar. Por fim, um último comentário. Falando sobre valor nominal, o senhor ou a senhora sabe que o preço de emissão tem que ser igual ou maior o valor nominal, quando presente. Tal como quando da constituição da sociedade, o preço de emissão pode ser igual ao valor nominal ou superior. E caso seja superior, essa diferença, que nós chamamos de ágio, será destinada à formação da reserva de capital, e não necessariamente do capital social. Por sua vez, naquelas hipóteses em que não existe valor nominal, compete ao Conselho ou à Assembleia deliberarem acerca da formação de reserva de capital ou não. Então essas eram minhas considerações acerca do aumento do capital social nas sociedades anônimas. Até a próxima!